Como acelerar o seu trabalho utilizando inteligências artificiais que já foram treinadas para tarefas específicas? Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os GPTs personalizados, o que a gente também pode chamar de agentes de IA, como você criar o seu e também como você pode utilizar o que outras pessoas criaram ao seu próprio favor. Bom, quando você entra no ChatGPT, você vai se deparar com essa tela aqui. Ele é um chat eh, generalista, ou seja, ele tem vários bancos de dados no treinamento dele e não é específico para nenhuma tarefa, para nada. O que acontece quando a gente tem muitos conhecimentos gerais? A gente acaba se perdendo. É muito melhor você ter algo especialista quando você precisa fazer algo muito específico, né? Então, qual que é a ideia? Quando a gente for aqui em explorar GPTs e em criar, para isso você tem que ter o GPT pago, você vai poder configurar o seu próprio GPT personalizado, seu próprio chat personalizado, vamos dizer assim. Então você coloca o seu nome, o nome do GPT no caso, a descrição, instruções do que você quer que ele faça, e também uma base de conhecimento, ou seja, você vai poder inserir arquivos. Para tornar isso mais prático de entender, eu vou mostrar como eu fiz o Zai Expert. O que acontece? No meu dia a dia, trabalhando no marketing da Zaya, eu preciso muitas vezes de ajuda para reescrever textos, e-mails, fazer coisas de marketing diárias, assim. E eu perdia muito tempo dando o contexto de quem era a nossa persona, qual o tom de voz da Zaya, o que é o produto da Zaya, para que ele me entregasse algo que eu pudesse utilizar, né, que fosse relevante. Quando eu percebi isso, eu criei um Zaya Expert. Ele tem conhecimento da Zaya e pode executar várias tarefas. Então, eu disse que ele é um assistente dedicado, ele não pode inventar informações sobre a Zaya que não possui no conhecimento, ou seja, nos documentos que eu inseri. E ele também tem que ter algum conhecimento em marketing, conteúdo, SEO, copywriting, redes sociais, porque são áreas do conhecimento que ele precisa ter para conseguir me ajudar no que eu quero. Bom, aqui no conhecimento, o que eu fiz? Eu criei vários documentos sobre o produto da Zaya, sobre a empresa, sobre a nossa persona, guias de comunicação, tom de voz, tudo isso que pode dar um contexto do que é a Zaya. Então, se eu vir aqui nesse chat, que é o Zaya Expert, pedir o que é Zaya, ele vai buscar nesses documentos aqui, na base de conhecimento deles, são apenas nesses documentos, e vai me entregar uma resposta que eu já escrevi, que está contida nos documentos que eu coloquei. E aí, perfeito. Ele não vai utilizar informações de fora desses documentos. Agora, se eu perguntar a mesma coisa num chat generalista, o que é Zaya, ele vai buscar a informação do bancão de dados que ele tem, pode procurar da web, enfim, e aqui ele pode alucinar, entregar informações erradas, mentir. E a gente não sabe, porque ele não está restrito aos documentos das informações corretas. Então é para isso que serve o explorar GPTs. O que rola? Muitas pessoas começaram a sacar isso e começaram a criar seus próprios GPTs, que muitas vezes podem ser úteis para outras pessoas. Então, por exemplo, é, TCC. Tem muita gente que tem dúvida de TCC. Alguém foi lá, criou um GPT, como eu mostrei ali no Criar GPTs, colocou vários documentos sobre estruturas, etc, etc, e disponibilizou esse GPT para que outras pessoas utilizassem. E aqui, agora, aqui está ele. Outro, por exemplo, para Instagram, para criar posts de Instagram, estrutura, estratégia. Alguém criou um GPT com documentos que falam sobre isso, né, que tem coisas muito específicas sobre esse conhecimento, e aí colocaram para outras pessoas utilizarem. Um que eu utilizo muito é esse Viral LinkedIn Post Formatter. Eu faço muitos posts no LinkedIn e eu geralmente tenho rascunhos deles. O que eu faço? Eu jogo esse rascunho nesse GPT que alguém criou, e aí ele já é treinado com essa tarefa específica. Ele já tem estruturas de top posts de LinkedIn que performaram, e aí ele vai tentar alinhar o meu rascunho com isso. Eu até perguntei uma vez, com quais documentos você foi treinado. E aí ele pode até trazer assim quais documentos que foram inseridos na base de dados dele para que ele saiba agir da forma que ele age. Então, aqui a gente vê que inseriram exemplos de posts virais do LinkedIn e esse Word Banks aqui. Então, é por isso que ele consegue performar melhor entregando uma resposta com uma estrutura de LinkedIn que seja mais relevante para a rede social. Então, seria muito diferente se eu perguntasse para melhorar um rascunho para LinkedIn num chat que não é especialista de LinkedIn.
Bom, gente, então basicamente é isso. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você achou relevante, não deixa de compartilhar com a sua rede para que esse conteúdo alcance mais pessoas e também não deixa de me seguir aqui, porque eu estou direto compartilhando mais conteúdos sobre inteligência artificial, criação de conteúdo e marketing. Obrigada.